Você começa a botar a mão em composição? Em que momento que você também começa a escrever? Então, nesse momento, acho que o terceiro disco, que é o Que País é Esse, foi aquele disco que a gente tinha que prestar conta ali de um disco que a gente tinha que gravar, o relógio correndo. E aí a gente resolveu, assim, totalmente, a gente já tinha saído desse processo do 2 completamente exausto, né? E ainda tendo show pra fazer e tudo mais, a gente muito novo. E a gente tinha, assim, já tinha que na sequência fazer um disco. Então a gente decidiu gravar algumas músicas. A gente já tocava músicas que eram do Aborto Elétrico, inclusive. E compusemos algumas coisas novas ali. Eu não lembro o que tem ali. Mas foi uma coisa assim, eu lembro que o Renato falou isso, não, vamos fazer isso. Que País é Esse? Conexão Amazônica, Tédio, Então, Depois todas do essas músicas a gente já Começo, tocava Química. ao vivo, direto, a maioria. Eu sei, Faroeste Caboclo, Angra dos Reis, mais do mesmo. Faroeste o Renato tinha feito um pouco antes, Sim, já parte tem dele, naquela... já tem, Então, assim, era um disco aquele que já pra tava cumprir pronto. contrato. Então foi um disco que a gente entrou no estúdio e, assim, só tirar som. Pra mim, é o disco que tem o melhor timbre, assim, de qualidade sonora. Não tem uma puta identidade, assim, acabou tendo uma identidade da banda e tal, criou-se em função de tudo, das músicas, da gente tocando, não tem como, né? Assim, você bota um microfone ali, toca aqui, depende do quem... cada um vai tirar um som com um microfone, né? Sim. E no caso da Legião foi isso. Então, assim, mas... O terceiro, vocês não tinham tanta expectativa, então, né? Não tinha, assim, a gente queria... Cara, a gente adorava aquelas músicas. Então, depois que o disco terminou, eu gostava muito do disco. Mas, assim, falando um pouco antes, a gente tá falando do 2, né? Então a gente... Por que a gente tá falando? Não, porque a gente tava falando do 2 pro 3, porque o 2 foi uma coisa mais artesanal mesmo, né? Não existiam as canções. Aí eu te perguntei em que momento você começa a botar a mão... Ah, sim, então, até esse momento, assim, a gente trabalhava muito em formato de banda de garagem, sabe? A gente juntava os três ali, e aí eu ficava no estúdio, às vezes, assim, entre uma pausa e outra, eu pegava a guitarra e ficava fazendo um negocinho, ou um baixo, e aí geralmente tinha alguém no estúdio, assim, ou eu guardava uma ideia, o Renato falou, vou grava esse negócio aí, sabe? Aí ele ia lá botar uma melodia em cima. Exatamente. Depois do terceiro houve essa ruptura, porque a gente veio com as coisas prontas, aí o Quatro Estações... Que é um disco só de hits, né, cara? Um momento complicado também, né? Porque, assim, o Negrete já tava no limite, né? Não dava mais. Porque, assim, outra coisa que eu conto nessa história aí, no meu livro, é essa lenda do Negrete, porque como muito se fala que o Bonfá é o responsável pro Negrete sair da banda. Eu falei, não, eu sou responsável por ele ter entrado na banda, é diferente, né? Eu coloquei ele na banda, ele era meu amigo em Brasília e tal, ele era baixista, tava sem banda e a gente tava precisando de um baixista. Mas teve essa cobrança em cima de você por conta da história trágica dele? Algumas pessoas ouvem isso por aí e tal. Por quê? Porque a questão é o seguinte, uma banda de rock and roll onde o baixo e o batera não funcionam, não existe, né? Não existe. Sem cozinha não existe. E desde que o Negrete entrou na banda, o Negrete tinha uma escola musical diferente. Ele vinha do hardcore, né? Uma coisa... daquela coisa de Dead Kennedys da vida e tal. Então, assim, era diferente. E ele, enfim, por todas as questões dele e tudo mais, a gente não compunha mais os dele que eu compunha com o Renato. O Renato era uma coisa assim, o Renato como baixista, a gente tinha uma sintonia, uma identidade muito... Ele tinha boas ideias, Muito boas, mas a gente tinha uma sintonia musical, a gente ouvia Jah Wobble, a gente ouvia Joy Division, era a nossa praia, sacou? Então, assim, quando eu dava a primeira cachada, ele já sabia o que fazer e vice-versa. Com o Negrete isso nunca aconteceu. Então, assim, quando no processo do 2 já foi problemático isso. Então, assim, quando chegou no Quatro Estações, ele nem ia no estúdio mais, sacou? E aí, quando a gente ia começar a fazer nesse processo de criação, ele travava e falava assim, não vou levar pra casa, então vou estudar em casa. Eu falei, como vai estudar em casa? Eu vou fazer o quê? O que eu faço enquanto você vai estudar em casa? Saca? Eu como baterista. E aí eu comecei a achar que, assim, os olhares estavam se voltando pra mim, porque assim, sabe? Tipo assim, eu não tava... Não quero saber dele. Eu falei, eu faço o quê, né? Tipo assim, né? Sem um baixista, Sem um baixista, né? Então, assim, ficava todo mundo meio assim, pô, a cozinha não existe mais, saca? Tipo assim, aí, graças a Deus, o Renato se tocou e tirou ele da banda. Porque ele não ia mais mesmo, sabe? E isso nem fui eu que tirei, fui o Renato mesmo. Num dia, a gente fez uma reunião e ele falou, ó, você tá sendo convidado a se retirar e você vai receber os royalties do disco que você nem está trabalhando. Sacou? Porra. E aí começou outra história, né? Tivemos que contratar músicos para sair na estrada, porque aí a gente compunha só eu, o Dado e o Renato.
Aí esse repertório já existia, Bonfá? Então, o Negrete começou no início e tal, mas assim, isso tudo Mas veio... as canções já existiam? Não. Vocês também entraram de Essa novo com a pressão tudo. de fazer tudo. E o que trouxe muito desse disco foi a identidade, foi essa proliferação de novos timbres de teclado, tem muito disso, né? Então, assim, a gente tendo acesso a novos teclados, assim, no estúdio, assim, essa coisa do timbre, pra mim sempre foi muito importante. O Trilha me falou isso, falou, cara, Bonfá tem ótimas ideias de timbre. Adoro timbres e tal. Que eu não sabia, foi o Trilha que me contou, que você sempre gostou de... Sempre gostei. Nessa época eu comprei o 01W da Korg, que era incrível, adorava. E ficava ali... Não, é perfeição. Eu trouxe ali, assim, foi uma batucada em cima do teclado, assim. Botei um track que só tinha bumbo. Aí eu fiquei tipo, percutindo em cima do lance, sabe? E o processo pra mim, o Quatro Estações, não sei se é o meu predileto, mas é que eu acho ele uma obra-prima de canções, né?